Olá, hoje vamos fazer uma touquinha, eu vou chamá-la de touquinha arco-íris. Coloquei aqui na máquina 101 agulhas selecionadas, 2 por 1. Essa seleção é feita para trabalhar uma barra dupla apenas na máquina. Pode ser feito também fazendo essa barrinha simples na frontura. 101 pontos, tex dessa lã, 2, 3, 5, eu vou trabalhar na regulagem 7, para fazer a barra. Faço 26 carreiras e depois fecho a barra. Trago os pontos para cima, mudo a regulagem para 8.1, 0 marcador de carreiras. Teço 42 carreiras, liso. Com 42 carreiras, divido o trabalho em 4 partes. Como eu tenho um número ímpar, fica difícil que a conta fique certinha. 4 partes, uma vai ficar diferente. Primeira parte, nós vamos trabalhar sozinha, as demais em suspenso. 101 agulhas divididos por 4, dá 25, e uma delas fica com 26 pontos. Contadas as 25, as demais deixo em suspenso. Carro no H. Primeira carreira, antes de fazer a carreira, já faço uma diminuição. Aqui eu vou fazer com transportador de 3. Eu diminuo um ponto para dentro, ficando uma margem de 2 agulhas aqui. Diminuo de um lado e do outro. Uma carreira. Nova diminuição. Esse é um tipo de topo de touca que ele fica arredondado. Ele não vai ser usado com pompom. Ele vai ficar arredondado em cima. Por isso que eu preciso fazer essas diminuições bem abruptas para arredondar o topo. A cada carreira, um ponto. Até sobrar 3 pontos no meio. Remalho esses e vou fazer as outras partes. Baixo 25 agulhas. Faço a segunda parte. Aqui tenho uma opção a fazer. Eu já mostrei em outro vídeo, eu deixo na descrição o link desse vídeo, em que mostro como costurar já na máquina, fazendo o apanhe das laçadas. Aqui eu não vou costurar de imediato, eu vou costurar depois. Então, para isso, eu preciso aumentar mais um ponto aqui.
pego uma laçada dessa parte que já está feita e coloco para trabalho. Por que eu aumentei essa agulha, esse ponto? Porque na costura consome-se e ficaria feio o desenho aqui dela, um biquinho. Ela formaria um biquinho aqui. Eu não quero isso, eu quero que ela fique perfeita. Portanto, aumentei mais um pontinho. Vou diminuindo também de carreira em carreira, um ponto de cada lado, inclusive nessa primeira, até chegar em cima em 3, no caso aqui vão ser 4 pontos. Depois de feito isso, vou para o próximo pano. Fazendo os 4 panos, depois que estão prontos, eu costuro com agulha de tapeçaria. Eu costuro essas laterais aqui em cima e a lateral toda da touca. O que você quer? Flor, deixa eu trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Como é que eu consigo? Você quer atenção. Você quer atenção. Esse rabicó cortado aí. Esse rabicó aqui, balançando. Deixa eu trabalhar. Vem. Quero colo. Quero colo. Que é isso? Que é isso? Carente assim? Cachorrona da. Safada. É uma safada. É uma safada. Que tem? Que tem? Pronto. Vai pra lá na cama. Deita na caminha. Vai deitar. Deixa eu trabalhar agora. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Cachorro. Não.
Cada abertura dessas, nós começamos com fio, dando uma sobra. É com esse fio que vai ser costurado o topo dessa touca. Eu pego bem na margem, 2 carreirinhas de um lado, 2 carreiras do outro. Quem não gosta de costurar assim, pode fazer o apanhe das laçadas na máquina e fechar. Pelo menos 3 partes dela vão ficar fechadas saindo da máquina, quase prontas. Mas eu acho que existem várias formas de se fazer o mesmo trabalho, então é bom variar para não esquecer. Feita uma, firmo bem a extremidade desse fio e vou para o próximo. Pego bem na extremidade do ponto, de um lado e do outro também. Se eu pego muito para dentro, ele fica um defeito aqui. Então, pego na extremidade dele 2 laçadas de um lado, 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Assim ele fica quase imperceptível aqui a junção de um e outro. Vou fazer nessas 3 partes em cima e depois com o último fiapo eu desço costurando até a barra. Costuro a barra e a touca está pronta. Essa parte está pronta, nós vamos fazer ainda o arco-íris. Eu vou terminar de costurar e já mostro uma forma de calcular quantos pontos colocar para o arco-íris. Depois de costurada a touquinha, eu fiz uma pequena amostra com 20 pontos por 20 carreiras e remalhei. Essa é uma forma de calcular quantos pontos colocar para fazer a parte do arco-íris. Pego desde a barra, depois que saiu a barra, coloco essa amostra aqui, sem esticar demais, porque também ela vai ficar costurada dessa forma. Alfineto para marcar quantas partes eu vou fazer aqui. Mais um alfinete. Outro alfinete e a metade. Então, eu tenho que calcular quantos pontos colocar para fazer esse acabamento em cima, esse enfeite em cima. Uma parte de 20 pontos, mais 20 pontos são 40, mais 20 pontos 60 e mais 10 pontos, que seriam a metade, 70 pontos eu vou colocar para fazer o arco-íris. Esse arco-íris é costurado depois. Escolho cores, restos de linha, que podem me ajudar a formar esse arco-íris, combinando com a cor de fundo, a cor da touca. O cor-de-rosa combina muito bem, o azul, amarelo, azulzinho claro, verde, laranja e vermelho. E não são da mesma espessura. Por exemplo, esse daqui são 2 fios. Essa outra é uma lã grossa, é uma bebê todo dia. Essa azul é uma bebê todo dia. Essa rosa também. A amarela e a vermelha são lã cristal. Essa é a Petit Bebê. Essa é uma que eu não sei, mas é uma 315 também. Quando eu tenho espessuras diferentes, eu preciso
ajustar a espessura, então que ela fique quádrupla para equiparar a mesma regulagem, para eu não precisar mexer na regulagem. Vou acrescentando fios até ficar uma espessura semelhante. E coloco na disposição aqui a sequência desses fios. Por exemplo, o cor-de-rosa vai começar. Depois do cor-de-rosa, vamos pôr o vermelho. São restinhos que ajudam a fazer um enfeite. Então, sempre temos restinhos. Amarelo. O verde combina muito próximo ao amarelo, fica bom. Azul e azul mais escuro. Essa é a sequência de tonalidades que eu vou fazer. Para equiparar a regulagem daquelas mais grossas, quando eu uso 315 ou quando eu uso o fio industrial, eu sempre coloco ela mais dupla, ou tripla, ou quádrupla. Assim o trabalho fica mais aparente, ele fica graúdo. Se eu deixo ela na mesma espessura, fazendo simples, ele fica falhado. E aqui a intenção é que ele apareça. A mesma coisa acontece com essa mais fininha aqui, que é uma Petit Bébé. Ela não apareceria se fosse em linha simples, então coloco ela dupla. A regulagem não muda e ela fica bem grossa. Então sempre faz devagar. Primeira e última cor, coloco 4 carreiras para ela ter uma margem de costura. Remalho os pontos todos e vamos fazer a parte da nuvem. Ela fica saltada justamente por causa da espessura da lã. Vou remalhar e já fazemos a nuvem. Depois de feita a tirinha do arco-íris, aqui as duas extremidades, 4 carreiras. As outras todas, 2 carreiras cada. Então, ficaram 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras ao todo. Se eu tivesse mais uma cor, ficariam 20 carreiras, mas essas cores todas combinaram e vão ficar formando um arco-íris. Na extremidade, vamos precisar costurar, então ela vai diminuir um pouco também. Uma das laterais para ser costurada na touca é onde foi feita a costura. Pego desde a barra, alfineto aqui, alfineto na outra extremidade, nós medimos. Então, ela vai caber de barra a barra. Alfineto aqui, na pontinha, e vou alfinetando para depois costurar. Ela vai ficar no lado avesso, que ela tem uma aparência mais saltada. O lado direito não teria tanta graça quanto o lado avesso. Coloco que ela venha por cima, divido bem, alfineto e vamos costurar. Qual a cor que eu costuro? A cor de fundo, a cor da touca, porque ao virar no lado avesso, a touca não pode aparecer, no caso aqui, cor-de-rosa, nem azul escuro. Senão ficaria bem estranho o acabamento por dentro. Então, pegando com pontos que fique aparente a cor da lista,
e não tão aparente a costura. Aqui eu preciso ajeitar melhor, para que divida bem a metade no topo da cabeça. Para encobrir as duas pontas, nós vamos colocar uma nuvem. Essa nuvem eu coloquei alguns pontos, fui aumentando, fui diminuindo, fui remalhando, então formou uma espécie de nuvem aqui. Eu vou usar o lado avesso também e uma escova de cerdas duras. Pode ser essa de plástico ou cerdas de metal, fazendo ela ficar no lado avesso, ela solta mais felpas, ela fica mais felpudinha, parecendo uma nuvem mesmo. Esse é um trabalho que precisa ser feito antes de costurar na peça essa nuvem. Tiro bastante felpa dela, faço ela ficar bem felpuda, quase não se notando o tecido embaixo. Esse tipo de trabalho aqui eu já mostrei num vídeo, que é fácil de fazer quando a lã, por exemplo, é usada, que daí ela já sofreu bastante a ação do tempo e ela fica renovada, como se fosse lã nova mesmo. Não só para nuvens, pode ser qualquer tipo de peça, blusas. Olha a minha nuvem, ela vai ficando toda assim. Esse é um trabalho que precisa ser feito muito bonito para encobrir depois na lateral as duas pontas desse arco-íris. Então, o meu trabalho agora vai ser costurar aqui, cardar as duas nuvens. Uma eu fiz no tamanho, outra eu fiz num outro tamanho menor. Vou fazê-la bem felpudinha, bem bonita e colocar na peça. Depois eu mostro para vocês como ficou o resultado, ok? E aqui nós temos a nossa touca arco-íris. As duas nuvens, depois que for colocado, pega uma escovinha de dente, uma escova menor, e só acerta onde foi feita a costura, para ela ficar peludinha por inteiro. Além de ficar bonito, ainda esquenta a parte da orelha. Essa é uma touquinha que veste muito bem crianças pequenas. Essa é para uma criança de 1 ano e 2 meses, mas pode ser adaptado para qualquer outro tamanho também. Sempre me perguntam a quantia de pontos para tal idade. A quantia varia de acordo com a lã. Se a lã é mais grossa, você usa uma regulagem maior. Logo, ela cede mais, ela vai dar mais tamanho. Então, sempre faz uma amostra. E quando tem dúvida de quantos pontos pôr, quantas carreiras fazer, faz a amostra e mede a circunferência da cabeça da criança. Não deixa muito folgado também, porque senão a touca cai. Mas também não deixar muito apertada, porque aí dói a cabeça, ela não vai querer usar de jeito nenhum. E o abraço de hoje vai para Geralda Raimunda, Dóia Carlos, Zezo Ross e Verina Borges. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!